você tem atitude, se vai me encarar. Vida e Obra está no ar. Estamos no episódio 31 e hoje tem uma dupla aqui de mãe e filha, gente, que é assim, um dos primeiros veículos de comunicação da cidade e, na verdade, é o único jornal que está aí ativo até hoje. É responsável aí por grandes notícias, grandes feitos na cidade e faz parte da vida do sabarense também há 35 anos. Estamos aqui com Fanny e Gláucia da Folha de Sabará. Bem-vindas! Muito obrigada, Priscila, pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui com você. E vão contar essa história aí de quanto tempo? É importante esse trabalho, muito obrigada. É um registro realmente da nossa história, né? Começou há muito tempo, né, Fanny? Muito tempo. Foi em 89. Uau! Né, que eu saí do Hoje em Dia, que eu trabalhava lá em BH. Meu pai era candidato aqui, Luiz Alves, candidato a vereador, né? E Luiz Alves, prefeito. Uhum. Aí o Luiz falou, seu Fanny, aqui na cidade só tem jornal de oposição. Quem sabe você anima a fazer um jornal aqui. E durante a campanha eu fiz o jornal do meu pai. Da campanha. E ele gostou, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí pedi licença lá no Hoje em Dia. E veio pra Vim cá. pra cá com a cara e a Mas coragem. vamos voltar lá atrás, então. De onde que nasceu essa... Você, pequenininha, já tinha vontade de trabalhar com comunicação ou não? Como é que apareceu isso na sua vida? Não. Eu acho Porque vocês que... não são daqui de Sabará, sua Não. família. Uma parte, né? Porque meu pai é dos Borges. Ah, tá. Né? Tinha uma fazenda lá. Aham. Mas não foi de pequenininha, não. Eu sou pedagoga, sou publicitária e eu sempre questionava o Jornal do Grilo, que ele era muito tendencioso. Que era um jornal daqui de Sabará. Daqui de Sabará. Aí eu comecei a fazer do meu pai, que era, né, um jornal de campanha. Aí apareceu essa oportunidade e eu falei, consigo, vou encarar sozinha, que eu sempre trabalhei para os outros, né? Olha só. E aí, assim, nasceu a Folha de Sabará. Assim nasceu a Folha de Sabará. Então, quando você veio, você já tinha as meninas? Ah, já. Já tinha as três? Já tinha as três. E eu morava em BH, tinha que vir para cá todos os dias. Às vezes elas dormiam, essa aqui dormia em cima do jornal, enquanto eu fazia jornal até de madrugada. Depois mandava para Juiz de Fora, para eles... rodava em Juiz de Fora, porque era um Nossa, era custo mais longe. barato. Eu pegava o ônibus aqui meia-noite, Aham. chegava lá às 5 horas da manhã, esperava a gráfica abrir 6 horas, esperava o jornal rodar e vinha com o jornal E trazia pra cá. o jornal. Olha só. Mas como é que era, assim, lá nessa época? Você montava as notícias? Como é que era isso? Não, na minha época, a gente fazia a diagramação. Eu tinha uma jornalista, quando nós começamos, era eu e ela. Aí o namorado dela também, né, Glaucia, como que ele chamava? Ney Fedon, que ele chamava. Ney. Então os dois acreditaram na minha proposta e vieram trabalhar comigo. Eu fazia as propagandas, eles faziam a matéria e a gente pagava para fazer a diagramação. Aham. Essa Isso já era no computador? essa Não, Como é que era um feito? papel Por quê? quadriculado. Olha só. Era feito a parte escrita na máquina. Aham. Então fazia-se De exatamente... datilografia. datilografia. Aham. Fazia exatamente o espaço que caberia naquele tamanho de jornal. Vamos supor, o tamanho de jornal, que era Aham. aquele grandão na época. Sim. Então você montava um quebra-cabeça. A fotografia era preto e branco. Aham. Não tinha. Então, tudo era montado, que se você revelasse a foto um pouquinho maior que o normal, então você tinha Não que revelar cabia. a foto de novo. Então era tudo colado Aham. e depois eles tiravam uma fotografia desse papel para fazer a impressão. Olha só. E isso era eu ia levar em Juiz de Fora. E aí, então, montava isso, aí você levava lá, fazia e trazia sozinha. Trazia sozinha. Gente, olha De ônibus. Aí eu chegava na rodoviária e já pegava o ônibus de Sabará com o jornal.
Olha, já trazia tudo e para fazer a distribuição, né? Sim. E aí já nasceu como Folha de Sabará. Sim, Já nasceu como folha de E você Sabará. foi muito ousada nisso tudo, porque imagina, largar o trabalho, né, num grande jornal, que é o Jornal Tempo. Não, Jornal hoje em Hoje em dia, Dia. que é um grande jornal, e para encarar essa empreitada, né, numa cidade Sim. relativamente nova, né, Nova, para esse mercado. pobre Aham. na época, né? Pouco desenvolvida, É, né? Vamos pouco dar um- desenvolvida. não pode, É. pouco desenvolvida, principalmente que eles costumavam falar que aqui era uma cidade dormitório, Aham. por ser muito perto de BH. É, né? tem essa... Então, mesmo assim, eu tive a coragem De vir. fazer E aí, aí depois da campanha, então, já lançou Folha de Sabará. Nasceu a folha de Sabará. E aí você já saiu dessa linha de tendenciosa, já quis ser diferente do outro jornal que existia aqui. Sim, porque eu não entrava na briga dos políticos. Você queria ser um veículo de eu tinha um comunicação. veículo de né? comunicação, como em todos os lugares tem jornal de interior, Aham. sempre a prefeitura ajudou, o Luiz Alves ajudou bem, o governo do estado, na época era Nilton Cardoso também, eu tinha muito anúncio do governo, Aham. que eu era ex-funcionária, né, do Hoje em Dia, Aham. e assim foi, né, esse começo de tudo. E como é que foi, assim, as meninas desde pequenininhas já participavam disso, né? Ah, Já sim. estavam ali nesse universo. Sim, as três. A Glaucia era mais animada, né? A Gisele, uma época mais nova, uma época eu falei, não, Gisele, você tem que fazer alguma coisa. Coloquei ela para fazer um curso de fotografia lá no museu. Ela fez o curso, toda empolgada e tal, começou a trabalhar, não passou um mês. Não quis. Não, mãe, não quero não. Não é isso. A mais velha, E a Lara, Lara também. ela chegou ela revelava as fotos. Ah, E aí é? minha mãe ela fez um curso, e a minha mãe que montou um estúdiozinho. Aham. Na De época o jornal revelação. era ali na Clemente Faria. Agora tem outro nome, eu esqueci o nome. Agora eu também não sei o nome, não. O nosso jornal era José no- Maria. Ah, isso. José Maria Alves, né? José Maria. O jornal funcionava num porão. Num porão ali daquelas senhoras que tem uma casa ali descendo. Elza Vasconcelos. o pessoal Elza Vasconcelos. Vasconcelos. Era um Era porão lá, bem pequenininho, aham. mas ali a gente dava conta, era aquela bagunça. A gente é muitas pessoas, né? Ela dava conta desse trabalho e a gente ficava ali apoiando. Nós éramos muito novas, né? Então a gente Estava no universo, né? Eu acho que a nossa função era só separar jornal. É uma função importante, uai. E elas eram muito novas para eu deixá-las em Aham. Belo Horizonte, sozinhas, né? Eu carregava tudo Aí pra vinha cá, todo mundo. Isso morava em BH ainda pra fazendo. lá e para cá. E depois eu consegui comprar como chamava o carro? Brasília. Uma Brasília. Colocava todo mundo. E pra dentro da vinha. Brasília e pra Antigamente cá. E vocês estudavam aqui? Não, a Não, gente ainda morou BH. e sempre estudou Estudou lá. lá. Estudou lá. Mas aí vivia essa rotina de estar sempre Sim, aqui, sim. né? Na verdade, a gente vinha fim de semana, né? Porque durante a semana tinha empregada. Aham. Na verdade, a gente morava. Minha mãe se separou muito cedo, né? A gente era muito pequena, então ela sempre trabalhou. Aham. Enquanto pequenas, a gente estudava. Ela Tinha rotina, né? E a gente ficava, graças a Deus, a gente aprendeu a se virar muito cedo, nova, né? E ela trabalhava o dia inteiro. Ela era a mãe e o pai da casa, então não tinha como. Não tinha escolha, Não né? existia escolha, né? E a gente estudava, a gente tinha as aulas lá que ela colocava, cada um, aula de capoeira, aula de natação, sei lá, Piano. não lembro, piano, Aham. cada uma tinha um, e ela ia virando, a gente ia se virando. Mas foi difícil, eu acredito que ela que vai poder te falar melhor que esse tempo pra cá. Eu vou te falar depois, né? Esse tempo aí é dela. Mas aí Lara já fez esse curso de De revelação e ela ajudava, né? De uma forma ou de outra, ela ajudava. Mas depois ela mesma falou, mãe, não Mas é era minha bem novinha, praia. tá? É, Não tudo não nova. tô te falando Lara com 20 e tantos anos, tô te É falando Lara com 16, adolescente, 17 aham. anos, né? Então ela pôs a gente muito cedo para trabalhar. Então, pra cada fazer parte ali, pra né? fazer- Pra a ir gente, eu tomando lembro, uma gosto, coisa né? engraçada que eu lembro é que o jornal ficava pronto e ela colocava a gente para distribuir na praça.
Então a gente pequenininha, a gente pegava o jornal e ela colocava a gente para distribuir o jornal na praça. Era legal. Aí é legal. E aí você já tem os pontos certos, né, de Isso. entrega. Não, Na antigamente época não das tinha isso. festas. Antigamente a gente entregava manualmente. O jornal Aham. era vendido. Uma Aham. parte dele era vendido antigamente. Hoje não, hoje era gratuito. Mas aí, quando era para distribuir, ela colocava a gente para distribuir. Então, para ela era o máximo, né? Ela estava olhando as 3 ali e as 3 distribuindo o jornal. Principalmente na época das festas, né? Aniversário da cidade, dia 17, o povo já tinha um prazer de ficar lá na Praça Santa Rita esperando o jornal chegar. Que legal, Aí né? elas pequenininhas, todas iam entregando o jornal. E a mãe também, né? Ia vigiar. E aí, mas Lara também foi para um caminho da comunicação Foi, também, né? Graças a Deus. Já estava ali nela, A Lara hoje ela é formada em publicidade. Ela hoje é diretora de marketing de uma grande empresa, né? Que é a UAU Inglesa. E a Gisele trabalha no Hemominas. Aham. Então, cada uma foi para um canto e eu formei em administração e fiquei um tempo fora, mas depois voltei e fiquei no jornal. Mas você, desde nova, tinha essa vontade, assim, ou não? Queria alçar Então, outros... Eu tenho 2 formações. O meu sonho era ser professora de educação física. Olha só. Mas na época eu não passava no vestibular de jeito nenhum, né? Então eu não podia ficar parada. Com 18 anos eu ia ficar parada e minha mãe falou, então você vai estudar aqui em Sabará. Vai fazer administração. Depois que você fizer administração, você decide. Porque administração, querendo ou não, a gente Tem a ver. abre o leque, né? A gente abre o leque. Exatamente. Então eu estudei e logo depois que eu formei em dezembro e janeiro, eu passei no vestibular de educação física. Aí eu fiz educação física. Eu até dei aula de educação física aqui no município. Eu fiquei um ano e meio dando aula, mas cheguei à conclusão que na época que eu dei aula, né, a gente não tinha estrutura, as escolas não tinham quadras, né? E eu vim de uma formação diferente. Então eu falei, eu não dou conta. Eu já não. Vai ficar Eu restrita, ofereci o que eu né? aprendi, mas eu descobri que eu não ia servir para dar aula de educação física. Talvez se eu formasse hoje, ou talvez se eu fosse mais jovem, com a estrutura hoje que as escolas têm, talvez sim, né? Você dar aula hoje de educação física dentro de uma sala de aula é difícil. Nossa mãe. Então, e ao mesmo tempo que eu dava aula, eu trabalhava com ela de tarde. Então, eu dava aula de manhã e de tarde. Então, no final, eu falei, não, vamos ficar por aqui mesmo. Já estava no universo, já né? estava, já tinha tudo. Eu fiquei trabalhando durante muito tempo a parte administrativa. E depois eu comecei a fazer arte gráfica. E eu sabia tudo. Um curso muito Eu fiz um importante curso na durante- época. Caríssimo. E só ela que conseguiu Isso, fazer tinha. esse curso. Eu lembro que na época minha mãe pagou um professor particular, ele ia lá, né? Hoje você não vê. O sistema que a gente trabalhou de fazer edição gráfica do jornal mesmo, muito poucas pessoas sabem, né? Então, um programa americano. E aí eu continuei fazendo. E hoje eu continuo fazendo também, porque é difícil você achar uma pessoa que sabe. Qualificada para fazer. E assim, vocês devem ter acompanhado muitas mudanças, né? Porque olha para você ver, a gente está falando de uma época que montava à mão, né? Né? Uma colagem mesmo, um quebra-cabeça ali, né, montado. Hoje em dia a gente tem aí uma série de tecnologia, computador. Olha como que é interessante. Oxe, Ela fazia isso à mão e logo depois eu comecei a diagramar. E a gente tinha uns disquetes, né? Você lembra dos disquetes? Lembro. Salvava o arquivo e corria com ele para a gráfica. A gente rodava no Diário do Comércio. Então, você chegava lá com o disquete, era disquete normal. Quando você colocava o disquete lá para eles rodarem, dava erro o disquete. Meu Deus, e disquete dava muito erro. E aí a gente gente? estava lá no Diário do Comércio, tinha que voltar aqui em Sabará, e a gente gravava de novo, e voltava, e dava um erro outra página. Você voltava, então você ficava aquilo. Ficava 11 Ficava à horas, meia-noite, a mercê. gente ficava na estrada. Aí. Indo e voltando, porque não tinha internet. Aham. Né? Eu acho que era até discada. É. O tempo foi passando, aí a gente tinha aí começou a gerar os arquivos, a gente levava o arquivo. Aí facilitava, porque não era página por página. Você gerava um arquivo e continuava indo lá com um disquete maior, que aí já cabia tudo. Antes você tinha que ir com 10 disquetes. Você ia só com um, mas mesmo assim dava erro. E a gente ficava nessa confusão. Hoje não. Eu termino o jornal 5 horas da tarde, 5h55 eu tô indo lá buscar a impressão dele. Olha pra você ver. Né? Mudou completamente. Então, eu termino a diagramação, mando o arquivo, ligo, falo, deu ok, pode buscar daqui 1 hora. Olha então só. a gente tem essa tranquilidade, a gente roda no jornal o tempo. Aham. Né? E a tecnologia ajudou demais. Não, com certeza. Favoreceu muito isso, né?
essa otimização de espaço, de tempo. Principalmente. De erro também, né? Mais fácil você corrigir um erro ali antes da impressão, enfim. E falando assim, agora da questão do como é que funciona um jornal, porque aí você falou que no começo era vendido, né? Os exemplares sim. deixavam nos pontos ou então Tinha entregavam. banca, né? A gente tinha banca de exato. jornal em Sabará. A minha mãe, na época, tinha uns vendedores, tinha uns meninos que usavam aquelas... Vendedor de jornal, jaleco. Os meninos vendiam jornal, né? Pra ela. Ela que vai saber falar mais. A questão era a venda era pouca, né? E eu tinha uns patrocinadores também que me seguravam bem. Mas, às vezes, corria o risco de ter de pagar do próprio bolso, né? Mas eu nunca desisti. E depois eu vi que havia, assim, estava sobrando muito jornal na banca, né? Os meninos começaram a vender pouco, aí nós resolvemos a deixar a distribuição gratuita. Mas isso foi até que ano, mais ou menos, que vocês... Ai, Eu acredito que até 95, 2000... não? Não, acho que até 2000 a gente ainda vendia jornal, a gente tinha assinatura. Inclusive, a gente tem assinatura ainda, que a gente deixa. Algumas pessoas não querem, não tem preguiça de sair de casa ir para lá elas querem buscar. receber na porta de casa. Então, ela paga só pelo serviço da gente entregar lá. Vai entrega. Só isso. Ah, legal, isso é muito legal, porque às vezes tem essa questão, né, de ir não achar, às Não vezes acha, é. né? O jornal a gente distribui hoje, a gente tem mais ou menos uns mais de 290 locais de distribuição, né? Que são muito... que a gente pega do Ana Lúcia a Pompéu, né? A gente entra General, Borba Gato, Borges, Ravena, Alvorada. E a gente tem os pontos, né? São normalmente locais que têm alto fluxo de pessoas. Da região, da região, assim, né? as escolas, os centros de saúde, Olha alguns que comércios. legal. Mas aí, falando assim, de viabilizar mesmo, aí vocês antes faziam a venda e tinha alguns patrocinadores, né? Que faziam a São os publicidade. anunciantes. A publicidade. Como funciona hoje, que funcionava antigamente, acho que até muito mais, né? Porque, querendo ou não, era o único meio de comunicação. Sim. Né? Não lembro se tinha rádio, mas na época era o único meio de comunicação. Era tudo novo, né? Tudo é novo. Então, tinha as publicidades, como funcionam os anúncios, né? Mas aí, para vocês migrarem para isso, aí vocês continuaram só com a questão da publicidade e é assim que funciona? Que funciona e até olha hoje, que legal. A publicidade, né? Paga o jornal. E é interessante falar isso, porque assim, a gente vem dessa mudança, né, do mundo, com a internet e tudo mais. E aí tem isso. Aí banca de jornal, eu acho que já nem tem, né? Não existe mais. Mas ainda tem a questão do jornal impresso, da leitura. Isso é uma forma de comunicação completamente diferente da internet e importante também, porque ali você está, né, praticando uma leitura que tem de um lugar que sabe o que está falando, que contextualiza a cidade como um todo, né? E também, nós até trocamos umas ideias agora mesmo. Hoje, existe o jornal impresso porque ainda tem várias pessoas na cidade que gostam de ler, né? Agora, esse trabalho seu, eu achei muito importante, porque dá o direito dos jovens, principalmente porque eles são curiosos, de conhecer mais a nossa história. Então, o jornal impresso, as pessoas mais antigas, vamos falar assim, né? As escolas precisam, faz arquivos. Sim. Então, há essa necessidade dentro dessa sociedade que nós moramos. Não, por exemplo, em Belo Horizonte, que a notícia é diária. Então, hoje quase não tem jornal, né? Isso vai para o digital, né? Vai para o digital direto. Você vê que os grandes jornais, né? A maior dificuldade que a gente tinha quando veio a pandemia é que os jornais impressos vão acabar. Né? Porque a pandemia teve que parar com tudo que todo mundo, né? Exatamente. Você pega os grandes jornais em Belo Horizonte. Hoje não existe mais o super, né?
Não existe o jornal impresso. Não tem mais não o Super? existe, não existe. Olha, Ele não acabou, sabia. agora ele é só online. Tem mais ou menos, acho que uns 4 meses que ele acabou. A gente já tinha perdido alguns outros jornais impressos, os grandes jornais. Aham. Mas, em compensação, fortaleceu os jornais do interior. Aham. Né? Os jornais do interior têm aquela importância que todos nós sabemos quais são. O pertencimento. Isso A aí. A importância tradição, das pessoas, pertencimento. As pessoas têm orgulho em aparecer no nosso jornal. Né? Então, não estou falando do meu jornal, estou falando dos jornais de todo o interior. Aham. A gente tem uma força hoje que poucos entendem. Né? Eu entendo a força, eu tenho muito orgulho. Você né? vive Eu isso, vivo. né? Eu tenho Igual orgulho de quando eu faço vive. uma matéria, como eu fiz com você, e você mostrar que, nossa, o sonho de todo mundo é aparecer na Folha de Sabará. Ao mesmo tempo, eu peguei uma dupla outro dia sertanejo e falou, nossa, eles choraram perto de mim, tá agradecendo. Então, isso é muito importante. As pessoas têm o prazer de pegar aquele jornal e ver o filho, o avô, o tio, É isso o irmão, mesmo. né? E eu tenho eu acho que uma grande diferença também tem essa questão do pertencimento, que é verdade pura, assim, e, né? Dessas cidades que têm essa tradição, que contam essa história. Igual Sabará é uma cidade antiga, né? Que conta história. E a gente consegue conectar muitas coisas, muitas pessoas. Eu lembro, no meu tempo, nós fazemos parte do sindicato, né? Os proprietários de jornais. Eu costumava falar com eles que o jornal do interior ele nunca vai acabar, porque ele conta a nossa história. E o jornal diário, como o Estado de Minas, Hoje em Dia, o Tempo, que seja, eles não conseguem contar a nossa história porque eles eram diários. Então, o que chamava atenção nesse jornal era futebol. Dura 24 horas. Futebol e crime. Exatamente, a notícia dura 24 horas. Agora, o nosso não. É o prazer de saber, né? De eternizar, né? Dos momentos, o que está passando. Né? Né? E eu lembro que eu tenho isso lá em casa. Vou até postar no Stories. O meu aniversário de 4 anos, eu tenho recortado, assim, que eu saio na Folha de Sabará com minha roupinha. Aí fala, porque antigamente tinha isso, né? Tinha. Aniversário de coluna Priscila. De aniversariante. Eu pequenininha lá. Eu tenho lá nos meus álbuns. Eu vou mandar para vocês. Que legal. Recortado lá. Então, é isso, né? A forma de eternizar. Quando saiu do coquetel, né? Que vocês fizeram a matéria, que foi muito legal, assim. Aí eu postei também no feed do Instagram. Falei, gente, o sonho de todo Sabará. Exatamente. Sair na Folha de Sabará, né? Por uma coisa boa. Pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Essa questão do pertencimento, da história eternizada, né? Porque é uma seleção que é feita, né? Porque todo dia acontece muita coisa. Então, enxugada ali uma seleção, né? Do que é importante, do que é relevante, né? De alguns marcos e colocado ali. Eu trabalho hoje, né? Hoje minha mãe está voltando agora a trabalhar comigo e há alguns anos, né? Tem uns 5 anos mais ou menos, eu decidi que eu não ia colocar mais notícia de polícia no jornal impresso. Eu coloco no jornal online. No online. Porque eu achei que não, por exemplo, Sabará estava numa fase muito difícil, né? A gente tinha passado pela enchente, a gente tinha passado pela pandemia e tinha passado por várias coisas. Eu falei, não vou pôr mais polícia, porque fica parecendo que a nossa cidade está no fim dos tempos. Então, eu fiz um acordo com o pessoal e falei com eles, olha, a partir de hoje, uma vez por mês, de 2 em 2 meses, nós vamos fazer um apanhado, né, que a Polícia Militar fez, que a Polícia Civil fez, para a gente mostrar o que trouxe de bom, e não o que a gente tem de ruim. Porque né? aí essa notícia vai para um online que já vai estar lá no grupo do Instagram, do WhatsApp. E se eu for fazer um jornal impresso, eu quero mostrar a eficiência e o trabalho de cada corporação naquele determinado tempo. Olha, eu não que quero legal. mostrar que Sabará é uma cidade perigosa, uma cidade que as pessoas não podem vir. Eu quero mostrar que Sabará é uma cidade segura. Isso e aí. tem uma corporação trabalhando, independente de quais que são. né? Mostrar o que não é contado muitas Exatamente. vezes, né? Fica guardado ali. Fica parecendo assim, prender um traficante hoje. Nossa, Sabará tem traficante? Mataram um ontem. Eu falei, nossa, tá tendo guerra de... Não, mas é isso que os outros jornais vendem. É isso né? aí. Eu não vendo isso. E isso traz esperança para as pessoas. Então, o que você transmite é o que você quer de volta. Então, é isso que eu tento transmitir para as pessoas hoje através do jornal impresso. Que as pessoas curtam aquilo e sabem que Sabará é lindo e maravilhoso. Isso que eu ia falar. Tem, né, as dificuldades, como todo lugar tem. Tem as questões ruins, as boas, mas o prazer de pegar e ler e ver as coisas acontecendo, evoluindo, né? Grandes feitos.
E alguém tem que contar isso, Alguém né? tem que contar essa história, né? E tem que registrar ela. É, exatamente. Existe um episódio que eu gostaria de registrar aqui. Logo no jornal 95, 96, eu fazia muito alarde com os crimes, com os traficantes e tal. Aí a polícia pegava e o juiz soltava. Aí eu andando na cidade, aí virava um traficante. É imprensa, você vai me pagar. Ameaçava? Ameaçava, assim, na rua. Meu Deus. Então, como eu morava em Belo Horizonte, né, ficava uma Ficava semana em BH esperando a poeira baixar para eu voltar. Pra voltar. Mas o que ela falou é fato desse lado. E o outro lado, que infelizmente a justiça não te garante nada. Né? Hoje você olha aí o que acontece. Não. A polícia prende e a justiça solta. Então, ainda mais que mora numa cidade interior, todo mundo conhece todo mundo. A gente fica então, a mercê, todo mundo sabe o pode, endereço, né? É onde verdade. mora, onde o filho estuda, enfim. A gente tem que tomar esses cuidados mesmo, né? verdade. Porque ali é um veículo de comunicação, mas tem gente que não sabe separar Não isso do sabe lado separar. pessoal. É verdade. Né? Então, às vezes está relatando ali o que aconteceu, mas isso feriu a honra de alguém, porque alguém aprontou, enfim. E aí leva para esse lado pessoal. Não é bom, né? Não é bom. É bom separar essas coisas mesmo. Mas sobre essa questão, já que a gente está falando, né, dessa questão policial e tal, qual desse tempo inteiro, assim, vamos falar, cada uma conta um fato, assim, que marcou de chocar positivamente e negativamente ali, que a Folha de Sabará noticiou. Eu vou contar a história sem falar dos personagens, Tá. tá bom? Essa história aí, ninguém nunca soube. A gente não colocou no jornal, ela contou pra gente depois de alguns anos, mas é verídica. A gente tem os personagens, existe até a pessoa que participou junto com ela, Estão mas aí, nós não vamos falar o nome, não. Que é Não melhor. vai contar, Vamos lá. dá nome aos bois. Mas uma época eu recebi uma ligação anônima falando que Sabará estava tendo tráfico de crianças e mãe de aluguel. Estava muito em moda essas notícias, né? Então, eu achei que eu deveria averiguar mais. Eu sempre fui muito curiosa. E aí uma pessoa conhecida minha, da Polícia Civil, eu falei, vamos lá, porque eu tenho medo de ir sozinha. Uai, você tá doido. Aí foi eu, ele e Lara. Lara era pequena, né? E chegando lá, ele pediu para abrir a porta, eles não abriram. A denúncia era, está tendo tráfico de crianças na cidade e um determinado padre está com essas crianças lá e elas vão ser levadas para fora do Brasil amanhã. Que é isso? Ia Um ser padre? levado, tava envolvido padre, irmã de caridade. Aí, eu, chegando lá, essa pessoa da Polícia Civil bateu na porta, não atenderam. Aí ele falou que queria, aí a pessoa perguntar, tem um mandato judicial? Ele falou, não, mas eu vou providenciar. E esse policial subiu em cima do muro e pelo muro ele viu que as crianças estavam lá dentro. Estavam Tinha lá dentro. choro de Tinha criança. choro de criança. E Aí nós voltamos lá na casa do juiz e ele falou assim, não, hoje eu não posso dar porque eu já acabei minhas obrigações, né? Então, nós esperamos o amanhã. Nossa, que angústia, gente. Nesse meio termo, nós tínhamos também a questão da mãe de aluguel, com endereço e tudo. O que é mãe de aluguel? É barriga de aluguel? barriga de aluguel na época, Era mãe de aluguel porque pegava as crianças recém-nascidas, ficava com elas até uma determinada idade, que elas pudessem viajar e tal. Depois passava lá para o pessoal Para das vender. irmãs. Jesus amado. Aí eu e o policial civil fomos lá no endereço, né? E realmente tinha criança pequena lá de colo. Aí voltamos, falamos com o juiz, se hoje eu não posso fazer nada. Uai. Esse juiz aí. Aí no outro dia,
Eu fui atrás novamente do juiz. E o que ele falou com você? Aí ele falou, olha, eu achava que você não devia mexer nessa questão. Meu Deus, ele tava por dentro do esquema. Isso é uma máfia. Você tem filhos? Você tem filhos pequenos, a cidade é muito pequena. Meu Deus. Então, vamos deixar para lá. E foi uma frustração que eu fui obrigada realmente a deixar para lá, porque nessa altura eu não tinha mais um Poder flagrante, né? Nenhum, Então não adiantava eu colocar isso no jornal, que eu não tinha um final feliz. Ficou parado no meio da estrada. Né? E até, por exemplo, você teve um aviso ali, né? Até quando, né? Avançar quando, vale a pena avançar. É. E você entregou para quem tem poder de agir de alguma forma, sim, né? a pessoa sabia. Você mas entregou nas virou- mãos dele, acabou em ele que pizza. talvez não... Acabou em pizza. Que deu... Não como deu que- nada. Não deu nada. Não deu nada. O aviso foi claro, você não mexe porque você tem filhos pequenos, tá acima do nosso poder, assim, eu imagino que deve ser. E a gente nunca soube o que aconteceu. A gente, ela nunca soube o que aconteceu. nós Ela sabendo. contou a história, né? Que foi Meu uma coisa Deus. que ninguém nunca soube. Gente, é desesperador pensar numa O situação policial dessa. pulou o muro e lá ele viu que as crianças Que estavam tinha lá, criança. denunciaram. Eles vão mandar elas para fora amanhã. E foi não, e noção. com certeza era isso. Para o juiz ter falado isso, ele estava por dentro Por ali dentro. da situação. Eu não- E é uma coisa que a gente acha que acontece assim. Tá do nosso lado. A gente Olha acha que não acontece. Não, mas isso tem mais ou menos quanto tempo? Eu já tô desesperada aqui. Não, tem muitos anos. Tem O jornal muitos tem anos. 36 Não. anos, deve ter uns 20, 20, 25 anos atrás. Tem mais tempo. Tem bastante Tem mais. tempo. Gente, desesperador pensar uma coisa dessa, né? Nossa, mãe. E você, Glaucio? Então, eu tenho... tem várias histórias, né? Mas uma que, quando você me perguntou, que foi recente, porque a gente tem um trabalho também, o nosso trabalho também acaba sendo um investigativo, né? Aham. Eu recebi uma ligação de fora, da Argentina, e até tive dificuldade de entender o que era, e era uma senhora me perguntando, falou, olha, meu nome falou o nome dela, não estou me lembrado agora, mas a minha irmã, ela foi sequestrada no ano, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e ela foi levada para Sabará. Nós descobrimos que minha mãe está muito doente, e a gente queria saber se ela está viva, se ela não está. Meu pai sequestrou ela e levou ela para Sabará. Meu Deus. Aí eu falei, mas o que você tem de informação? Ela falou, ela estudou numa escola Paula Rocha, ela estudou na escola num bairro, lá no Cristiano Guimarães, lá em cima. Qual que é o nome dela? O que acontece? O pai sequestrou a menina, né? Eu lembro o nome do pai, que é para mim confundir, que chama Arfio. Ele sequestrou ela lá no Uruguai. Quando ela chegou ele fez um documento, falsificou o documento dela, e ela passou a se chamar Alessandra Mazei. E ela entrou aqui com esse nome no Brasil e ele ainda conseguiu mudar o nome dela de novo. E ela realmente veio para Sabará. E aí eu encontrei uma pessoa que cuidou dela, ele morou aqui naqueles prédios ali da Morada da Serra. Eu vi Você isso viu? lá Você viu? na Folha, eu vi. Pois é. E aí entrou uma pessoa... Foi na Folha? Foi na Foi, Folha. eu vi. Veio uma pessoa do Rio de Janeiro, fazia o contato comigo e falou, olha, eu já descobri quem ajudava a cuidar dela. Era um conhecido nosso aqui também. Mas não vou falar porque às vezes a pessoa não quer que abra, né? E eu conversei com essa pessoa e falou, Glaucia, realmente, ela morava ali na Morada da Serra com o pai. O pai trabalhou na prefeitura, descobri que ele trabalhava na prefeitura. Ela era uma menina muito caladinha, ele trabalhava, ela não deixava, eu cuidava dela, eu levava ela para minha casa, ela ficava na escola, o pai dela era muito calado, ele só entrava e saía de casa. O pessoal falou que ela tinha um caso com essa pessoa que cuidou da menina com ele, mas não era, ela me falou que não. E ela falou, eu não sei, diz que de um dia para o outro, ele tinha sumido 2, 3 dias da escola, eles chegaram lá, a comida dele estava em cima da mesa, eles saíram fugidos, nem a roupa eles levaram. Meu Deus, largou tudo para trás. E aí eles foram embora. E aí nós nos perdemos nisso aí. Falei, gente, mas para onde que ela foi? Aí nós descobrimos que ela tinha ido para o Rio de Janeiro. E descobrimos que a máfia veio a Sabará. Olha para você ver como que a gente tem informação. Que a gente passa eu por tô coisas... boba. Ai, tô máfia- querendo trabalhar na a Folha. Eu amo. A máfia essas veio coisas. atrás desse senhor. Então ele veio fugido e daqui ele foi para o Rio de Janeiro.
pro Rio de Janeiro, viveu em situação de rua. Com a filha. Com a filha. Mas ele maltratava demais a filha. Nossa. Aí, tipo um conselho tutelar da época encontrou ela andando pela rua. E ele... Isso ela tinha mais ou menos quantos anos, você sabe? 14 anos já. Nossa, mãe, adolescente. 14, 13 anos. E aí foi logo... encontraram ela tinha muita marca de queimado. A pessoa que encontrou a informação depois me passou. Com a matéria, as pessoas foram compartilhando. Divulgando, né? A gente teve aí 20 milhões de compartilhamentos disso. E aí encontraram ela com muita marca assim, de cigarro, uma conselheira tutelar, e pegou ela para morar com ela. E ela viveu até os 15 ou 16 anos com essa senhora. Foi logo na época do Mamonas Assassina morreu. E ela... Aí a gente falou, nossa, encontramos essa menina. Ela falou, infelizmente, na época, ela tinha um problema muito... Ela tinha um trauma muito grande. E quando ela fez autoextermínio da vida dela. Ai, meu aos 16 Deus. anos, falou que foi encontrar com Mamonas Assassinas. Olha pra você ver. Mas a moça conta que ela tinha um sofrimento muito grande. E a mãe dela fora, né, lá no Uruguai, também faleceu com demência, com saudade de ter encontrado a filha. Olha pra você ver, porque vira um trauma, né? Você é tirada ali. E através da nossa matéria, a gente conseguiu saber o que tinha acontecido com ela. E porque a família já que não a família já não ter, conseguia. Mas olha pra você ver, essa moça veio lá do Uruguai, o pai veio pra cá, era um mafioso. E olha e a gente teve essa informação. E assim, como é que um trabalho bem feito, né? Você vai costurando ali e dá uma resposta, né? Não é uma resposta, talvez, que a família esperava, né? Porque ela já não estava mais viva. Mas é uma resposta, né? Não é um talvez, é uma certeza, né? É uma ajuda que eu acho que para mim marcou muito, né? Porque eu ficava, gente, aonde que tá essa menina? Nossa, eu faço de onde ideia. Que veio e a pessoa que conviveu com ela, né? A família que conviveu, eu falei, gente, mas você tem que ter alguma informação não é possível. Parece caso de filme, né? E ela falava, Glaucio, eu te juro que a gente chegou lá, as coisas deles estavam todas em cima da mesa, tinha prato de comida, eles saíram fugidos. Gente, como que a gente a gente não tem noção que isso acontece, né? Do verdade. nosso lado, é sempre algo muito distante. Aí nós falamos do lado, não é lado negativo, aconteceu. Sim. Pode falar um pouquinho do positivo? Claro, por favor. Eu não sei se você lembra, Glaucia. Foram 2 matérias que eu acho que a Folha de Sabará teve muita participação de ter mudado a situação. Nós recebemos, na época, uma denúncia que tinha uma família vivendo do lixo. Lá em cima, indo para Caeté, tinha um lixão. Nós não tínhamos. A gente tinha o lixão, você lembra? Eu não lembro muito, não. Não, eu lembro, tinham no Rosário, Fátima, ou não? Não. Era esse lá? tem. Não, lá tem o aterro. É o aterro. Mas na nossa época, era o lixão. Então, todos os caminhões iam para lá. E lá morava uma família, e essa família tinha umas 3 ou 4 crianças, tudo pequenininho, de pé no chão, porco, urubu, havia de tudo lá. Então, nós denunciamos, né? O lixão, as crianças passando fome. Sem condição mesmo, nenhuma, todas perebentas. Isso nós levantamos uma polêmica na cidade. Não Foi existia aí os aterros sanitários. Na verdade, não existia. Só existia era os lixão lixões. mesmo. O lixão soltava o chorume e a água descia pelo rio. Então, isso foi tudo denunciado. E, com o tempo, voltamos a fazer novas matérias e tal. Aí que as autoridades resolveram, né, essa questão e fizeram essa parceria com o aterro, né? Olha para você ver. E a outra coisa também... transformou, isso aí transformou a cidade como um todo, pessoas, né? Acabou o lixão, eles transferiram a família para outro lugar. Então, essa é a importância do aterro, né? A gente tem eu não gosto de puxar saco, não, mas a gente... Quem viveu a fase do lixão não sabe quanto a importância de um aterro. Do aterro, até ambientalmente, muito mais, né? Ambientalmente falando, assim, né? Tem a parte ruim, mas tem... a gente beira o rio aqui, então se não tem esse cuidado, né? Uma empresa que trabalha com responsabilidade, enfim, uma estrutura adequada, imagina. Então, a Folha de Sabará foi um marco muito positivo dessa questão para as mudanças. Legal demais.
Outra coisa que realmente me marcou também, um lado positivo, eu tenho várias coisas positivas, graças a Deus. Mas teve uma época que o Detran colocou um monte de... O DR colocou vários radares. Detran, não, DR. É. Colocou vários radares com a quilometragem de 40%. Aham. Então, imagina 40 quilômetros. 40 quilômetros É na por hora. Sabará BH, né? É. Aham. Imagina uma estrada, apesar que ela não é boa, mas é que a gente tinha, você ter de andar 40%. Você tá doido. Aí, até nós termos conhecimento, as multas começaram a chegar. Aham. Isso até eu também ganhei multa. E eu fiquei revoltada. E aí começamos a denunciar o Detran. Não é o Detran, Detran o não, DR. DR, desculpa. O DR, nós fizemos muita passeata nas estradas. Eu lembro que até o Ricardinho também ajudou. Aham. Ele foi candidato a vereador. E nós conseguimos tirar as multas de todos os motoristas que tinham levado naquela época essa multa do E DR. desativou E um tanto de... desativou Eu radares. lembro disso. Não, eu lembro disso porque meu tio Edson, irmão de tio Luiz, né, do meu avô, ele, na época, eu lembro que alguém falou que ele tinha tomado multa, aí que ele já não ia mais pagar. Sabará inteiro tomou multa. Tomou, porque tem ainda os de 40, né? Mas são aqueles de saída de bairros, certos, né? E Que aí a gente... eles, ok, na época, o nosso questionamento, que não tinha faixa Ninguém para sabia que existia avisar, radares, não né? sabia de nada, a gente não passava. tinha sinalização, Nenhuma. né? E não faz sentido mesmo, não. Pois Você é. colocar Exatamente. 40, né? Nossa Não faz Senhora. sentido nenhum. Foi um trabalho, mas valeu a pena. Eu faço ideia do trabalho que foi, mas foi um trabalho que traz efeito para a comunidade Nossa inteira, né? Senhora. Benefício para todo mundo. É. E é essa questão do poder da comunicação bem Aí feita, sim, né? é. Quando você É. coloca ela em prol é. da comunidade como um verdade, todo, né? tem Da que ser, população. Tem que ser. Porque senão vira aquela coisa, né? Só uns contra outros, só benefício próprio. E não tinha que existe ser, isso. né? Não era um momento político. É, Era um momento para realmente definir. Não podíamos ficar com essas é isso mesmo. E você, Gláucia? Eu não... O meu, eu acho que é uma coisa legal do nosso trabalho, é igual eu te falei antes, o reconhecimento mesmo, sabe? Hoje eu acho interessante que eu conheci muitas pessoas em Sabará como você, bem novinha, né? Eu conheci seu tio Luiz Alves, eu era criança, Aham. né? Eu tinha aí 5 anos, 6 anos, não sei te falar exatamente. E hoje todos são meus parceiros, são meus Aham. amigos, né? Às vezes sentamos no bar para tomar uma cerveja. Cria esse laço, né? E eu conheço muitas pessoas em Sabará, muitas mesmo. E eu acho muito legal quando eles... a valorização do nosso trabalho mesmo, do jornal, né? Eu brigo assim com dentes e unhas mesmo, porque eu vejo o meu trabalho, né? Qual que é o meu trabalho? Eu vendo notícia, né? Eu vendo publicidade e eu vendo notícias de verdade. Não adianta, eu acho engraçado que às vezes a pessoa denuncia, por exemplo, tem uma briga de família. Aham. A pessoa vai lá no jornal e fala, Mentira! Gláucia, olha, você acredita que ele roubou dinheiro da minha mãe, que pegou isso aqui? Eu queria que você Meu colocasse Deus! no jornal. Eu Não acredito. Eu começo a rir, eu acho super engraçado. Isso acontece. Eu falei, mas briga de família você tem que ir na delegacia, né? Não pode ser desse jeito. Gente, é inacreditável. O ser humano é muito engraçado. E às vezes a gente... Não, eu posso tentar te ajudar de alguma forma. Algumas coisas não tem jeito de pôr no jornal. Não tem jeito. E até tem uma... eu acho que imagino, né, que tem um limite que tem que ser trabalhado dentro disso, né? Porque imagina a questão assim de processo mesmo. Imagina você colocar o nome de alguém ali por causa de uma briga familiar que você nem tem certeza do que aconteceu. Exatamente. É muito engraçado quando o pessoal chega e fala isso. Porque existe uma regulamentação, né, para Existe, né? A gente seguir. Você hoje com o seu podcast, ele é muito sério. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Hoje você tem os influenciadores. As pessoas falam, acho que às vezes são concorrentes, não são, né? Eu acho muito legal, eu indico influenciadores que fazem coisas mesmo. aqui em Sabará, mas tem gente que, por exemplo, não é proibido, mas, por exemplo, vamos pôr um autoextermínio de pessoas, né? É antiético.
né? Porque você está mexendo com a dor de pessoas. É. Então, a Folha de Sabará nunca colocou. Mas você pega os influenciadores, eles colocam. Né? Eles não sabem o tanto que eles incomodam uma família, um Você familiar. mexe em outras questões emocionais. Ética. Essa ética, exatamente. ela não se compra, ela não se vende, ela se conquista e se respeita. Né? Então, o jornal tem essa diferença. A gente paga pelo nosso erro, né? Eu não posso chegar e falar de uma pessoa sem ter provas, sem ter... Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, né? Hoje a gente está... Você fez um podcast antes aqui com o pessoal das viações. Então, por exemplo, qual é o meu papel enquanto imprensa? Eu não tenho que chegar e falar mal da Vinscol e nem falar mal da outra empresa, nem decisão do prefeito, não. Eu tenho que ouvir as partes. É isso aí. Né? A decisão são deles. É guerra não é uma guerra. Eu, enquanto imprensa, eu tenho que informar. Então, eu tenho que chegar perto da empresa Vinscol, o que está acontecendo? Isso, escutar todas as partes. O né? DR, o que está acontecendo? O prefeito, o que está acontecendo? E a gente tem a CPI. E aí os vereadores têm que chegar perto de mim e falar, nós estamos nesse nível. Esse é o meu papel enquanto imprensa. As pessoas vão saber no jornal Folha de Sabará, dessa forma, verdade, o que cada um está falando É e o que isso aí. daqui a pouco, quando eles decidirem, eles vão saber também. Isso Mas aí. não sou eu que vou decidir. Esse não é o meu papel. Então, hoje, a gente tem que ter muito cuidado com esses influenciadores, porque, às vezes, a gente julga as pessoas sem saber o que está acontecendo. E a gente não pode ser assim. Né? A gente estava até conversando disso antes, né? Dessa questão da credibilidade mesmo. Exatamente. Porque eu acho que é algo que não pode ser... É uma barreira que não pode ser ultrapassada. Verdade. Né? E vocês, assim, estão ali dando notícia, contando fatos, contando o que aconteceu. E é isso, né? Eu conto todos os lados e no final o que deu. É e o que ponto, deu. é o limite. Exatamente. Agora, se você começa a ser tendencioso demais, acaba perdendo credibilidade. E a gente vê muito isso na mídia atualmente, né? Acontecendo, assim. Então, acaba tudo ficando muito tendencioso. Mas isso não impede que eu tenha minha opinião. Exatamente. Enquanto jornalista, né? Exatamente. Enquanto jornal, eu posso ter meu Claro, posicionamento. claro. Né? Vamos pôr direita e esquerda. Eu coloco matéria todo dia do governo federal, mas eu também coloco dos opositores, né? Em que direito, eu gosto das matérias. É direito meu, enquanto imprensa, divulgar. Eu não estou inventando nada. Eles estão falando. Eles acham que eu invento, que eu estou puxando o saco. Não. É o que aconteceu. Né? Não é uma coisa que fazer. E o que é mais difícil, né? Eu vou puxar um pouquinho para você, é a política. Para mim, o mais difícil do jornal é a política. Eu imagino. Né? A Folha de Sabará já foi do Luiz Alves, a Folha de Sabará já foi do Sérgio Freitas, a Folha de Sabará já foi do Jorge Infantini, do Vander, o William, Vander, aí agora o Rodolfo. Agora é do Rodolfo. Né? Então, a Folha... É importante as pessoas entenderem que a política passa e a gente fica. Qualquer empresário está aí. Você pode ver os empresários estão todos aí. É difícil, eu sei que... eu vou falar um pouquinho de política. A gente tem que ter mudança na vida. Né? Gláucia, não existe um político que eu não... enquanto eu vou falar do Vander, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Mas todo mundo acha que, enquanto jornal, eu deveria apoiar uma política. Não era a minha obrigação. E eu vou repetir, eu tenho o meu lado. Mas o Vander gente, eu desconheço uma pessoa que sabia... Você sabe uma pessoa que você chegava a perguntar qualquer coisa, ele sabia de tudo. Eu concordo. E eu tenho um respeito enorme por ele, porque eu conheci ele bem jovem, e meu avô falava, apresentava pra gente, esse aqui é o prefeito de Sabará, esse aqui é o vereador, esse aqui. Então, ele sempre impôs respeito. Foi uma figura pra gente importante, né? Ele cresci sabendo que era uma pessoa importante, e ele... Saiu da prefeitura, eu sabendo, tendo devido respeito a ele, e continuo, porque eu tenho admiração por ele. Mas a vida da gente é de mudanças. Né? E tem essa questão, né? Independente do seu lado, da sua mãe, do meu, de qualquer um, a questão é a informação. É a informação. E a comunidade, ela quer mudança. Você vê a Câmara, teve uma mudança. Eu acho que tem que ter até mais. Olha quantos jovens que tem na Câmara hoje, as mulheres... minha mãe pode falar agora, Sabará é uma cidade machista. A gente tinha uma Câmara extremamente machista. Agora uma presença só masculina, né? E fechada. Eu, enquanto mulher, eu não conseguia acesso à Câmara. Então, sabe? Hoje a gente tem 2 mulheres. Nós temos jovens, né? Que eu acho com formação. Que estão trazendo um diferencial. E a gente tem um prefeito hoje
que vem com uma cabeça nova, né? Um ar de mudança, um ar de né? mudança. É como se a gente tivesse aberto um novo ciclo e as coisas começam a acontecer. Eu não sei como, mas estão acontecendo. Essa questão da renovação, acho que em qualquer lugar é interessante. Ela é benéfica, né? Porque aí você traz um pouco mais de esperança, algum movimento, né, para a cidade. Isso acontece. Eu sinto isso, sabe? As pessoas estão com esperança, com um sentimento de pertencimento, de alegria. E é isso que a gente precisava. Não quer dizer que ele foi um mau gestor. Não, o outro prefeito foi. Quer dizer que agora, nessa mudança, algo está acontecendo diferente. E é bom. É isso né? mesmo. Se vai ser bom daqui para frente, depende dele. É isso né? aí. E eu torço para que dê certo. Né? E eu acho que o Rodolfo hoje está com uma cabeça seguindo uma cabeça que ele tem vontade. Ele sempre quis ser essa pessoa dinâmica. Eu também tô achando positivo, né? As coisas que E eu estão não tenho acontecendo. dificuldade com a política. Então, por que eu não tinha? Porque antes eu tinha tanta reclamação que eu não conseguia ter acesso a respostas às reclamações e ficava em vão. Porque quando eu recebo uma denúncia referente à prefeitura, por exemplo, eu não posso simplesmente pôr denúncia. Tem que averiguar, né? Se eu fosse uma influenciadora, eu pegava lá e falava, estou denunciando aqui que a prefeitura fez isso, isso e isso. Eu não posso. Eu sou um jornal, então eu tenho que pegar a denúncia e a prefeitura tem que me responder por que está acontecendo. Exatamente. E antes disso eu tinha esse problema, eu não tinha essa resposta. Então eu não podia colocar. Não podia noticiar. Porque se eles quisessem, eles podiam me processar, ok? Então agora, hoje eu tenho. Eu tenho uma reclamação, eu chego até a prefeitura e falo, olha gente, eu estou com essa reclamação, vocês podem resolver ou me dar uma resposta? De repente eles vão resolver, eu não preciso dar uma nem pôr. satisfação, alguma coisa assim, Esse né? é o meu papel enquanto imprensa e deles, enquanto prefeitura, dar esse feedback pra gente. Para a população como um todo. Você, agora com o seu podcast, você vai sentir que a gente tem que trabalhar em parceria. E essas parcerias são públicas e privadas. E né? isso fortalece, né? Um fortalece o outro, assim. É isso que eu falo. Não, tem o espaço para todo mundo, mas a gente não pode perder credibilidade. A gente não pode sair de até onde vai o nosso limite, né? Eu até brinco, não, aqui é bate-papo, gente. Eu não posso, né? Eu gosto de bater papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo, porque é isso. A gente tem que saber o lugar da gente. A gente tem que se colocar, né, à disposição de algo maior, da verdade. Eu tenho muito esse cuidado também quando eu vou, eu vou falar, quando eu vou, né, às vezes no Instagram também, porque né, para não ficar nada muito, né, tendencioso, nada muito assim. Não, é a verdade, é o que é e pronto. Né? Exatamente. Da vida de cada um. Mas essa questão que você falou da figura, né, voltando um pouco para a política. Outro dia eu estava conversando isso com ele, que assim, antigamente, independente de quem era o presidente, ou o prefeito, ou o vereador, era uma figura importante e respeitável. Assim. Então, você jamais chegaria num lugar que essa autoridade está falando e vai, sei lá, começar a vaiar, você vai xingar. Não, você tem você respeita a figura da pessoa. Hoje em dia é uma loucura você pensar que existem dois piores do mundo, um de um lado, outro do outro, né? É pior para um lado e pior para o outro, e assim, não existe mais respeito, né? E, na verdade, isso talvez é um reflexo da sociedade. Das mudanças da sociedade, né? Exatamente. E isso aconteceu aqui em Sabará. Veio ano passado, veio uma deputada federal e uma deputada estadual. Estava tendo um evento grande ali no cinema. E quando essas senhoras entraram lá, todo mundo começou a vaiar. Mas eu fiquei com uma vergonha. Eu tenho vergonha. Eu tenho também. Eu também tenho vergonha. Eu fico constrangida pela pessoa. Independente de política. É uma figura importante. Independente de ser político também, qualquer pessoa, né? A gente não pode perder a humanidade, né? Eu acho que isso acontece muito, assim. Nossa, mãe. Mas essa questão de ser uma cidade que tem essa questão meio que do machismo, você deve ter encarado muito, né, Glaucia, quando veio, porque assim, você veio abrir uma empresa do zero num mercado que não favorecia muito, aí sim uma mulher ainda, né, que, né, criava as filhas e largou o emprego e veio, você deve ter esbarrado muito nisso na trajetória. Várias vezes, tem muitas lembranças, mas se eu for contar, nós saímos daqui amanhã, né? Mas realmente eu tive que provar, porque na minha época também era assim, a sociedade condenava muito a mulher desquitada, divorciada.
eu tinha que provar primeiro para mim, né, que eu realmente estava aqui com um propósito. Olha para você ver, né? Depois, provar para meu pai também, que era super machão, e que eu iria fazer aquilo. E tinha competência, né? Eu ia fazer independente do que as pessoas pensavam, né? Que eu, muito nova, devia estar com uns 30 anos, 29, 30 anos. Então, por exemplo, eu investia e trabalhava mais com o homem, porque eles que eram a maioria dono das empresas, né? Então isso gerava os problemas sérios para mim, né? Mas o tempo passou, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio, né? E plantou aquela sementinha que hoje a minha filha está colhendo. Né? Mas aí você falou que você saiu e agora voltou? Como é que foi? Então, sim. Ela resolveu aposentar uns... a gente teve outros empreendimentos, né? A gente tinha uma pousada na Barra do Guaicuí, encontro do Rio das Velhas com o Rio São Francisco. Oh, que legal. Onde que fica? Perto de Pirapora. Uhum. E ela, nessa transição dela sair do jornal, não, ela ficava 30 dias aqui, 30 dias lá. Uhum. E eu fui começando a assumir o jornal. E aí, quando ela resolveu aposentar, ela aposentou mesmo, vendeu lá e quis... Cansei. Deixa eu completar. Eu falei, eu estava muito cansada, né? E eu ficava doida para aposentar. Eu falei, gente, quando eu aposentar, eu vou dormir até tarde, vou assistir os filmes da tarde e tal. Eu imaginava que fosse um conto de fadas. E o tempo foi passando, graças a Deus, a energia mental, ela está toda aqui ainda. Ah, isso é ótimo. Aí eu achei que estava na hora de eu fazer alguma coisa, né? E esse fazer alguma coisa, o jornal, ajudando a minha filha, porque é difícil a mão de obra hoje, principalmente da área de publicidade, né? Então eu resolvi ajudá-la, resolvi voltar para Sabará, né? Que também eu sempre falo que Sabará foi uma cidade que me acolheu, né? Devo muito a ela. E eu costumo comparar o seguinte: em Belo Horizonte, uma cidade grande, você é mais um na multidão. Uhum. E quando você convive na cidade interior, todo mundo te respeita. Você é alguém, você né? é alguém, você passa a ser alguém. Todo mundo te cumprimenta, você conversa com as pessoas na porta de casa. A gente sente em casa, né? Verdade. Você sai na rua, você sabe se acontecer alguma coisa, você está resguardado verdade. Ali, né? Então, eu tive a experiência, quando eu comecei o jornal, eu ficava para lá e para cá, não foi a mesma experiência que eu tive do tempo que eu mudei para Belo Horizonte agora, né? Uhum. Não foi a mesma experiência. Então, por isso que eu acho que o meu lugar é aqui. Aí, tá vendo? É isso mesmo. Bebeu água do caquém. Não tem jeito. Deve ter sido. Não, e também, né, para estar no dia a dia, na rotina, isso é bom, né? Trabalha a mente. Mas você também teve tem, né, o restaurante. Como é que foi isso? Em que momento? Então, Priscila, o bistrô veio de uma... meu pai é chefe de cozinha. Uhum. Ele morou muitos anos nos Estados Unidos e então eu acho que eu herdei as duas, né? Você vê, olha, metade do meu pai, metade da minha mãe. Então eu sempre fazia comida lá em casa e eu falava assim, um dia eu vou parar de trabalhar no jornal, vou abrir um restaurante para mim, que a gente quer receber os amigos e tal. Então eu resolvi abrir o bistrô. Mas no começo, mil maravilhas, né? Eu abri ele em 2019. Eu funcionava como bar mesmo e tal, funcionava de 5 da tarde a 2 da manhã. Mas eu trabalhava de manhã, né? Não tinha filhos, né? Não tinha filho. Tinha a Ana Beatriz, né? Que eu tenho 2 filhos, a Ana de 15 hoje e o Guilherme de 8. A Ana Beatriz era pequenininha. E eu falei, agora dá pra Ana já não tá no colo mais. Dá pra conciliar. Aí peguei a minha garagem de casa, meu marido aposentou e eu falei, vamos
vamos montar aos poucos, na hora que ficar pronto a gente abre. Então a gente montou sem dívida, sem nada, e falei, agora eu vou cozinhar. E abri o bistrô. Foi ótimo, trabalhava demais da conta, né? Eu dormia 4 horas por dia. Faço ideia, porque acorda cedo, né? E aí fui trabalhando, tava bom, meu restaurante cheio, sempre cheio. E o meu foco na época era hambúrguer, sanduíche gourmet, e fora os tiragostos. Gente, uma delícia. Nossa Senhora, bom demais. E aí veio a enchente. Apesar de eu não estar perto no Rio, nunca aconteceu aquilo lá. Eu estava assim, no topo, né? Numa época que estava o bistrô bombando, eu fiz uma compra enorme, assim. E eu era exclusiva da Baker, né? Você lembra da Baker? Então eu tinha comprado, eu fui passar uns dias na praia e eu comprei assim, um estoque enorme da Baker. Lá da praia eu fiquei sabendo o problema que teve aqui com ela. Eu falei, nossa, será que... Né, tava muito pouco ainda. Beleza, vim embora. Aquele estoque enorme, 10 mil de compra. Nossa, mãe. E porque eu vendia muito, beleza. O pessoal proibiu a venda, ele ficou lá, eles falaram que ia recolher, mas logo assim, 1 semana, 2 semanas depois veio a enchente. E aí levou tudo. Nossa. A água veio do Rio Sabará. Rio Sabará, ela reteve no Rio das Velhas e voltou. E vocês ali estão no... E ninguém avisou a gente, eu estava com o restaurante funcionando. Meu Deus. E aí eu falei com meus funcionários, vamos embora, porque depois vocês vão conseguir atravessar a ponte. E aí, de repente, eu fui para ver como que estava o Rio Sabará. O cara veio de carro, de caminhonete da prefeitura e falou, Glaucia, corre que o rio tá vindo. Tá vindo. O rio tá vindo, nós conseguimos tirar algumas coisas do chão, colocamos uns freezer um em cima do outro, mas imaginei, se chegasse lá, ia chegar na perna da gente. Nós saímos lá com a perna com a água no joelho. Olha pra você ver. Não, De foi uma madrugada, loucura, eu né? até filmei, pus ao vivo. Eu lembro. Foi no teto. E aí a gente perdeu tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Os aparelhos rodavam. Assim, a gente via era um investimento aí, vamos pôr aí de uns 250 mil. Foi tudo pro lixo, tudo. Nós jogamos tudo fora. Nossa, gente. Né? Não jogamos freezer fora, é lógico, mas tivemos que dar manutenção, comprar motor novo, e aí vai. Prejuízo. E aí, como era um hobby, não era minha fonte direta de ganho, né? Vamos reconstruir aos poucos. Aí veio a pandemia. Aí parou tudo. Parou tudo. Mas durante a pandemia, com pouco que eu fazia com o jornal, e meu marido com o dele lá, a gente foi reconstruindo do nosso jeito, né? E agora eu voltei, só que quando eu voltei agora, eu decidi não trabalhar à noite, porque eu já tinha o Guilherme, aí veio o Guilherme, né? E aí, então, eu trabalho de 6h30 às 2 da tarde no bistrô. E de 2h30 até 10 da noite eu fico no jornal. Então, todo mundo me vê só à tarde e à noite. Né? Que assim, eu fico lá escondida no bistrô e à tarde, à noite eu vou em todos os eventos. Eu apareço, todo mundo me convida, o que eu consigo ir, as entrevistas que eu faço, né, as publicidades que eu vou até lá atender um cliente, é tudo à tarde. Mas é super legal. E concilia, não deve ficar cansada, um eu canso o corpo, outro eu canso a mente. E um vai compensando o outro. Mas é uma delícia lá. Não, mas aí o que vocês voltaram foi mais ou menos recente. A gente tem mais ou menos 1 ano que a gente voltou. Então a gente serve hoje, funciona de 8 às 16 e o nosso foco hoje é almoço. Tá. Delícia. Nossa, é uma comida boa, viu, gente? Rota 139. E como é que é a rotina do jornal, assim? Falando de rotina mesmo. Porque as publicações são mensais. São né? mensais, do jornal impresso. Do jornal impresso. Mas como é que é a rotina, assim? Por exemplo, vocês vão fazendo a seleção? A gente vai fazendo a seleção, porque como a gente tem a mídia online, algumas matérias não dá para esperar. Né? Você sabe que algumas coisas não dá para esperar. Então, por exemplo, eu já estou com as matérias que vão para o jornal impresso não saíram no jornal online ainda. Isso é legal. É inédito ali depois que vai para a mídia online. No meu eu vi lá, que primeiro saiu no impresso. Eu posso fazer alguma coisa assim no Instagram, né, falando que vai ter, mas a matéria completa ela só sai no jornal impresso. Isso é legal demais. Que aí você dá até a sensação você aquece, né? Então você dá a sensação de escassez. As pessoas ficam até ansiosas, né? Você não publicou na rede social. Eu falei, mas nem saiu no jornal impresso ainda, então você tem que esperar. Tem a hierarquia. Igual nossos clientes, por exemplo, o que eu vendo hoje? Notícia e publicidade, né? As pessoas têm que entender. Eles acham que o jornal tem que publicar tudo gratuito. A gente não publica. Você faz um evento gratuito. É gratuito para a comunidade? Ok, não tem custo nenhum. Legal, a Folha de Sabará está dentro. Nós vamos publicar tudo gratuito. Né? Você tem um custo?
E parte dele é beneficente? Então tá, a sua parte beneficente eu apoio. A outra parte você tem que pagar a folha de Sabará. Mas a folha de Sabará não vai trazer o resultado para você de publicidade e propaganda se você entender que publicidade e propaganda não é só jornal. Né? É isso Você mesmo. tem uma campanha enorme. As pessoas, um trabalho muito além. Sabará, as pessoas têm essa dificuldade. Eles abrem um negócio sem publicidade. Exatamente. E não é... Tem medo de publicitar comigo? Quando a pessoa enxerga a importância da publicidade, ela vai longe. A questão que as pessoas não entendem é que essas publicidades, por exemplo, no jornal e até na internet, é muito em relação a posicionamento. E você não é vendedor da empresa, Exatamente. né? O jornal não é um vendedor, não é... Né, tá ali como posicionamento de marca, de tudo. Que eu existo. Exatamente. Muitas empresas que estão aqui em Sabará, a gente não sabe que eu existe, porque elas não aparecem. Né? Então, eu tenho um exemplo clássico hoje. Eu vou dar exemplo que ele também é seu parceiro, o Matheus da MyFit. Né? Olha o tanto que ele cresceu, porque ele enxergou que ele tem que posicionar a marca dele. Exatamente, estar presente. O meu jornal impresso não está vendendo cliente para ele. Ele está posicionando marca, mostrando que ele é forte, que ele está vindo com novidade, isso aí. que é estrutural. E ele põe no Instagram, ele põe um outdoor, ele põe quem vai vender? Quem está lá dentro. É isso mesmo. Ele reforça a marca, né? A empresa. Ele reforça a marca. E as pessoas têm que entender isso. E é importante? É sim. Claro porque que é. você, às vezes a pessoa fala, pôs lá, cria um Instagram, publica uma coisa, pronto. E já era. É como se aquilo fosse dar grandes resultados, verdade, né? Grandes resultados. Não. E aí tem essa questão também dessa, igual vocês contaram, né? De, às vezes, uma denúncia, uma coisa assim, que também tem o... Né, Eu recebo uma denúncia, por exemplo. Eu tenho um tempo para investigar, eu não consigo dar uma resposta direta, né? A gente tem até se vai valer a pena, se faz sentido, né? Eu vou falar uma coisa até que o pessoal vai gostar. O meu maior problema hoje, Copasa. Vamos pôr, denúncia que as pessoas têm diariamente. Problema com a Copasa. Então, eu falo, eu vou receber a denúncia, mas eu vou ter que aguardar a Copasa. E muitas vezes é muito bom as pessoas denunciarem. Você sabe por quê? Porque às vezes a pessoa denuncia, Glaucia, tem 3 dias que aqui no Rosário está sem água. Ou então aqui no centro, na rua tal, está sem água. Aí eu mando a pergunta para a Copasa. Às vezes a pessoa já fez várias ligações e a Copasa reforça, foi. Mas quando eu ligo para eles, passa 2 horas, a Copasa está lá. Né? Então, eu não precisei nem denunciar. Eu até denuncio, mas eu falo, Copasa foi lá. E resolveu, olha para você ver. Porque eu posso ser um mecanismo de ajuda também. Exatamente. Né? Então é importante que as pessoas denunciem. Aprendeu com quem? Com a mãe. Mas é isso mesmo, é até uma prestação de serviço. É verdade. Assim, né? Uma prestação de serviço importante. Então, não tem jeito de fazer matéria sem você correr atrás das informações, né? E tem que escrever. Né? Não é muito simples, porque todo mundo, a gente fala que jornal online, igual, o povo tá achando que é igual abrir boteco, e não é assim que funciona. Não é bagunça. Né? Não é bagunça. As coisas não podem ser assim, né? Você não consegue ter acesso a uma assessoria de imprensa de grandes órgãos se você não tiver um nome e uma informação. Não adianta. Vou pegar um cara aí que fica falando coisas e coisas na internet, você liga para... Ô, empresa aí, o que é isso aí que você está fazendo? Não é assim que as coisas funcionam, né? Você tem que ter um jornalista, você tem que ter um responsável, um diretor, para você saber conversar. A gente não conversa gritando, né? Nem brigando. A gente tem tudo um protocolo. Né? Exatamente. A ser cumprido, né? Mas é isso que traz essa coisa toda da credibilidade, né? Até mesmo do acesso. E assim, por exemplo, essa questão que você citou da Copasa, assim, às vezes até com empresa privada, você tem um acesso àquela empresa porque você respeita elas, né? Ela entende que é uma forma de respeito. Você não vai estar ali falando mal dela, né? Ou contando algo que você não escutou o lado dela, né? Então, é uma forma de ter essa credibilidade mesmo, né? Isso é construído com o tempo. É isso mesmo. E os meninos, eles têm alguma tendência a ficar na área da comunicação, no jornal ou não? Ele já falou alguma coisa? Eu vou te contar uma história interessante. A minha mãe, ela é daqui, veio para no tempo de Sabará, mas ela tinha que ser americana. Porque a gente sempre morou em Belo Horizonte e quando ela casou, fez o 2º casamento, ela simplesmente resolveu, quando ela resolveu sair de casa, ela falou, então, agora que eu saí de casa, eu vou vender um apartamento. Cada um vai morar sozinha.
Olha pra você ver. E simplesmente, assim, entre aspas... Cada uma de vocês três? expulsou a gente de casa. Comprou um apartamento gente. pra cada uma e falou, agora vocês se Vai viram. com Deus. Então, tipo, a gente tinha uma vida, né? Eles falam que a gente tem berço de ouro. Não é isso não. Mas Mas ela trabalhava ela tava pra isso, tranquila, né? A gente aham. tinha empregada pra... Né? Porque ela tinha que ter isso, pra lavar nossa roupa, pra passar, fazer a comida. A gente aprendeu muito cedo a fazer comida, porque nós três juntos. Todas novinhas. E aí, cada uma tava no seu apartamento ali, e de repente eu não sabia lavar roupa, eu sabia fazer miojo. Você achava Olha, que a roupa parecia limpa, né? limpa, simplesmente. Você não sabia que tinha que pôr na máquina. Então, é muito engraçado. A gente, cada uma no seu apartamento. A minha irmã mais nova era até menor ainda. Mas ela não quis nem morar com minha mãe, ela foi morar com a gente. E isso foi muito bom, né? Porque nós três somos literalmente independentes, né? Uhum. Hoje nós ajudamos a nossa mãe, né? Sim. Isso é muito legal, né? A gente, assim, cada uma tem a sua conquista, né? E isso me fez com os meus filhos, né? Quando eu era nova, eu não queria nem casar e nem ter filho. Olha só. Hoje eu sou casada, E tem 2. 19 anos e tenho 2 filhos. E eles trabalham comigo. No dia que, por exemplo, que o jornal atrasa, às vezes sai no sábado, eu ponho todo mundo para fora da cama e ponho para separar jornal. É isso mesmo. Né? A Ana Beatriz, que está mais velha, com 15 anos, o Guilherme, tadinho, ele senta lá e vai separando o jornal no chão bonitinho, sem reclamar. E a Ana Beatriz me ajuda lá a separar esse jornal, entrega até alguns lá perto, quando o motoboy não chega para entregar. Ajuda no bistrô. Ajuda no bistrô. Né? Eu falo com ela, eu falo, isso aqui é seu. Né? A gente tem hoje 3 empresas, que meu marido também é despachante, e todo mundo tem a sua função. É obrigatório? Ah, não tem outra escolha. Tem outra escolha, porque eles têm que aprender isso de onde ensina. que vem as mordomias deles. É. Né? A gente trabalha demais. Então, meus filhos são lindos, né? Eu agradeço muito a Deus. Se eu não tiver Deus do meu lado, nada funciona para mim. É isso mesmo. Né? A minha fé é enorme, né? É Ele que me guia todos os dias, quando eu tô fraca, quando eu tô cansada, que tem dia que eu tô tão cansada que eu não consigo nem me alimentar. Eu Né? faço De ideia, ainda mais essa de rotina. cansaço. A rotina não é fácil, Puxada. né? Porque eu acordo às 6, levo meu filho para 6h30 para a escola, eu te contei antes, vou pro bistrô, depois levo o lanche pro meu filho, porque ele estuda lá perto. Aí meu marido tem que buscar a Ana Beatriz e a gente fica essa correria o dia inteiro. Aí às vezes chega sábado, domingo, a gente quer fazer um monte de coisa, mas a gente também não consegue. Né? Porque a gente tem família, né? Tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem pai, todo mundo quer ficar com a gente. Né? Aí tem aniversário de uma pessoa, aí vem Sabará, né? Aquela história de Sabará. É, que todo mundo conhece, Todo mundo te convida sempre pra tem um tudo. aniversário pra ir. E aí você não consegue, você vai no primeiro, no segundo, no terceiro, você já não dá conta, É né? isso mesmo. E aí eles, hoje, o que eu faço com meus filhos é mais ou menos o que minha mãe fez com a gente. Eu quero que eles sejam independentes. Porque eu também quero me aposentar, né? Eu tenho 47 anos e vai chegar, eu falo com eles, vai chegar uma hora que eu não vou dar conta, né? Né? O corpo da gente não dá conta, isso né? mesmo. Não estou falando que eu sou velha. Ao contrário, eu me acho no pico total. Eu sou no pico total. Eu só acabo quando não dá mesmo. Não dá mesmo, Não dá né? mesmo. Então, eles vêm, eles até falam, mãe, você quer um copo d'água? Olha Não, que mãe, legal, você tá tem um cansada? cuidado, né? Mas eu sou extremamente brava. Ah, Eu sou, nossa, tadinho dele, eu sou super brava. Eu não bato. Mas só do meu olhar, ele já olha pra sabe. mim, não, Ana. Mas eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta de cachorro, tenho 3 cachorros. Eu tenho passarinho, eu tenho peixe. olha pra você ver. Eu sou uma pessoa que gosta de casa. Mas eu não consigo ficar em casa. Eu sou mais ou menos assim também. Mas isso, eu falo que o maior presente que o pai e a mãe pode dar pro filho é pôr ele pra fora cedo. Porque no começo deve ser o desesperador. Você está acostumado a ter tudo na mão, tudo pronto. O que você ajuda ali é muito pouco perto da gestão de uma casa. Então, você é usuário da casa. E aí, quando você sai de casa, você vira gestor da casa. É completamente diferente. Então, o maior presente que o pai e a mãe podem dar para o filho é isso. Vai. Do que prender, não, né? Às vezes não é nem prender, mas hoje em dia é muito difícil a gente sair de casa. Os custos são outros tempos, né? Você comprar hoje um apartamento, uma casa, é assim, beira quase que o impossível. É difícil. Mas o ter que se virar também, eu não tenho para onde ir, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E isso é um presente. É difícil quando a gente está vivendo, mas... E uma coisa importante que minha mãe fez a vida inteira foi ensinar a gente a trabalhar. Exatamente. Não trabalhar, a gente não existe
Não é que a gente... Não existe almoço grátis, não né? existe almoço grátis e não existe dinheiro sem trabalho. É isso mesmo. Independente de qual for, né? O dinheiro não vem do céu. É isso mesmo. Né? Às vezes as pessoas falam, você trabalha demais. Eu falei, hoje eu tenho um compromisso muito grande com meus filhos. Meu compromisso hoje chama-se Guilherme e Ana, né? Exatamente. E eu sei que um dia eles vão... Eu tô fazendo para que um dia, quando eles forem adultos, me recompensar igual eu faço com a minha mãe. Porque eles têm que ter exemplo. Exemplo eles têm. Se eles não fizerem, né? Não é por falta não de... é por falta de exemplo. É isso aí. Né? E eu conto com eles todos os dias. Né? Eu preciso deles todos os dias. A minha vida também. Né? Deles todos os dias. Eu tenho meu marido, tenho o pai deles, mas enquanto filhos, eu tô falando enquanto filhos, são eles. E a gente tem meu marido, que é meu parceiro, que é o Orô. Né? E ele é parceirão. Né? Ele também tá junto, né? Eu olho pra cara dele, amor, tive uma ideia. Ele sai correndo. Fica até com medo. Com ele também. Fala lá, sogra, lá vem. Aí ele fala, o que foi isso? Aí eu começo a fazer, né? Eu olho o cara, daqui a pouco ele já tá saindo pra comprar os trem pra fazer. Vendo. Marido é isso, é parceiro isso, faz a vontade dela em tudo. Porque eu falo, ele fala, não me põe nessa não. Eu falei, então tá bom. Aí eu começo a fazer, daqui a não pouco tem ele já outro tá jeito. É ótimo. Ontem eu tive a oportunidade, só acompanhando aí o gancho, conversando com uma pessoa que está fazendo as reformas em casa, e ele falou que tem 3 filhas. Aí eu falei com ele, você não sabe o que é bom. Eu falo experiência própria. Como eu tratei minhas filhas, criei minhas filhas, hoje eu sou recompensada pelo trato que elas me dão. Não posso falar nada uma da outra, porque são parceiras em tudo. Hoje eu sou mais limitada, né? E elas realmente têm essa função de estar junto comigo sem eu precisar cobrar. Olha para você né? ver. Então eu estava falando com você, vai ver como que você vai ser feliz quando suas filhas crescerem. Porque o homem, mais que seja filho da gente, ele é mais desligado e um dia ele vai embora. Ele vai embora com a noiva dele, o casamento dele, a sogra dele, né? E a filha, ela nunca volta. Ela nunca sai, ela volta. Né? tá ali conectada, né, de alguma forma. É isso mesmo. E essa questão, assim, é um assunto que hoje em dia... Né, parece que o povo não tem muita preocupação com isso, né? Dos filhos, assim, do trabalho, de mostrar o valor tem que disso, plantar, da né? Tem que exatamente. Plantar. Exatamente. E é isso, é plantio e colheita. Não adianta querer colher, sei lá, morango, você está plantando mamão, né? Não tem jeito. É impossível. Né? É impossível. E é isso mesmo. Bom, vou fazer um bate-bola com vocês, rapidinho. Senão o Fanny vai me xingar aqui, ó. Vou. Eu amo meus filhos, meu marido, minha família. E você, Fanny? Eu também amo a minha família. Principalmente meus netinhos, que as filhas me deram. Eu odeio, eu não gosto. De mentira. Ai, também não. Vai ser minha resposta se alguém me perguntar. Eu também. Não gosto de mentira, não gosto de pessoas falsas, não faz parte do meu convívio. Não dá não, né, gente? Um sonho. Levei eu com meus filhos de novo. Quero ver meus filhos formados, independentes, para que eu possa viver a minha aposentadoria, que eu não vou falar velhice. Aposentadoria. A minha aposentadoria, sabendo que eu ajudei eles a serem uma grande mulher e um grande homem. Então, eu gostaria de vê-los prosperarem, aí, prosperarem do jeito certo. E você, Fanny? Bem, se você perguntar meu sonho com 71 anos, eu já realizei tantos, mas se eu parar para pensar, meu sonho realmente é ver meus netos formados, casados. Se Deus me der ainda esse tempo, vai dar, uai. Eu vou ficar muito feliz. Porque tudo que eu sonhei eu já conquistei. Acho legal quando você pergunta os sonhos, que eu lembro da minha juventude, né? Quando eu era jovem, eu tinha tantos sonhos, mas era só bens materiais. Uhum. Então, eu falo com minha filha, eu falei, hoje eu tenho dinheiro para comprar tudo que eu tinha de sonho.
Mas hoje não é o meu sonho. Não é o que mais. faz sentido Não, mais, Não faz né? mais sentido, né? E a maturidade vai trazendo isso, Eu né? lembro que eu era novinha, o meu sonho era ter uma mobilete. Eu tinha uns primos que os pais eram ricos e eles tinham. Né? E eu falei com a Ana Beatriz, olha pra você ver, hoje eu tenho dinheiro pra comprar quantas eu quiser. Mas hoje não tem graça, eu não quero mais. Mas ela teve ficou uma rindo. moto que me deixou de cabeça branca. Mas é diferente, eu já era adulta, né? Então, existem sonhos e sonhos. Jovens têm sonhos, né? É isso Então, mesmo. a gente hoje, os sonhos mudam, É. né? Não é fazer grandes viagens, Aham. isso é oportunidade. Exatamente. Né? Isso é consequência, né? Do trabalho, da E pra oportunidade. fora, eu fui outro dia para fora, mas foi uma oportunidade, por um problema de doença de um irmão meu, mas tudo isso é se eu quiser. Aham. Mas hoje o meu foco não é esse. né? O sentido da vida é outro, né? É outro, exatamente. Empreender. Empreender é crescer, é viver e acreditar que cada dia nós podemos fazer a diferença no nosso país. Fazer o bem e receber o bem. O empreendedor tem que saber disso. O empreendedor tem que saber disso. O que a gente passa é o que a gente ganha. É isso mesmo. E você, Fanny? Empreender para mim é você ter propósito e conseguir preenchê-los, né? E realmente uma realização que talvez possa ter sido um sonho. Esse empreendedorismo é você não parar. Eu sempre soube, as pessoas sempre me falavam isso, que eu sou uma pessoa empreendedora. Eu sempre fui, né? Criativa. Talvez seja por isso que eu não consigo ainda aposentar minha cabeça. Desligar, né? Não consigo. E talvez nunca vai. Vamos ver até quando. Não, porque às vezes a gente acha que aposentar é parar de tudo. E não é. Porque É aí só você talvez diminuir a perde dose, um hobby. né? Às vezes é até um prazer, um hobby, né? E não, às vezes, o ofício certinho, mas sempre tá, né, fazer parte ali do universo. Eu tô até lembrando uma coisa que eu adoro na Folha, é a coluna que tio Luiz Luiz faz, Salles. porque eu acho que é uma coisa que reforça essa tradição, esse pertencimento da cidade, né? Sempre tem um caso ali engraçado, interessante, é gostoso de ler, E né? essa edição é ótima. E é até uma forma, talvez, de empreender, né, nesse obstáculo, né? De você ter ali a criatividade de colocar alguma coisa nova, de chamar a atenção de alguma forma. Verdade. É verdade. Um empreendedor que te inspira. Então, eu tenho vários, eu vou mudar a minha resposta, sabe? Tem vários empreendedores que me inspiram. Mas eu vou falar de um que eu levo para minha vida, porque nos meus maiores problemas, eu vou atrás do que ele ensinou lá atrás e a gente vê que aplica no dia de hoje, que é Deus. Né? Deus venceu batalhas e ensina a gente todos os dias. O tempo todo, né? O tempo todo. As pessoas podem achar que não, mas quando a gente lê alguns trechos da Bíblia, a gente vê que o que acontece hoje é tão, assim, tem tudo a ver com isso. Aham. E a gente fala, É tão empreender atual, é seguir né? em frente, ter coragem de estar recebendo De novo, vencer os de vencer os obstáculos, né? obstáculos, de nunca desistir, de saber que sempre tem alguém correndo atrás de você. Então, eu acho que é isso. Deus é o maior empreendedor e é o meu exemplo, né, que eu sigo. É isso mesmo, eu também. É onde a gente corre, né, para buscar respostas. A gente fica assim, gente, que caminho que eu vou? Tá ali, já deixou ali, Já né? deixou. E é isso mesmo. Você deita a hora e quando você acorda, olha, é isso. que eu Exatamente. precisava. É assim mesmo. Eu faço das minhas palavras a dela, que realmente é o que acontece, né? Acima de Deus, são pessoas que a gente conhece, que a gente convive, né? Que conquistaram o seu sonho e estão aí com sucesso. Então, se ela pôde, por que eu não poderia? Né? Mas eu vou falar de um empreendedor que me fez e que eu acho que vai ser você. Gente! Porque a gente, para empreender fora do nosso ramo, que não é o seu ramo, Não tem nada a ver. precisa do que eu acabei de falar, coragem. E acreditar que vai dar certo. Então, eu acho que hoje eu posso dar você como exemplo. Né? Tem vários outros, eu não deixei de falar. Mas vamos falar do novo? Então você que pode bom, ser um fico exemplo para feliz. muitos aí. Não ter medo de seguir em frente. Né? Você não está atrapalhando ninguém. Né? Muita gente acha que é concorrência. Não. Não tem nada Pra a mim ver. é ótimo. Complemento, não é? Exatamente. Complemento. Você está ajudando
A gente enxerga, porque o seu cliente aqui pode ser o meu lá na frente, que eu nem conhecia, né? E ao mesmo tempo pode ser o seu, o meu pode ser o seu. É isso aí. E eu falo que existe lugar, né, para todo mundo. A gente tem que saber, né, ter ali o caminho. Exatamente, entender. Porque, por exemplo, eu falo aqui de empreendedorismo, isso complementa muito o que a Folha traz. A Folha está ali impressa, a Folha, na verdade, fortaleceu o meu posicionamento, né? Exatamente. No podcast, e um vai ajudando o outro. Eu acho que se todo mundo tiver esse pensamento, né, as coisas são muito trabalharia melhor. todo mundo sincronizado. Exatamente, exatamente. Que bom, gente. Obrigada. Nada. Que alegria isso. Nunca faça no seu negócio. Dá um conselho aí. Para quem está começando agora. Não crie seu negócio achando que você vai prejudicar o outro. Né? Eu já ouvi de muitas pessoas que abriram um negócio em Sabará e falou, vou quebrar tal pessoa. Olha para você ver. É o pensamento, né? Não dura certo. muito, Não dura. Não dura muito. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Não faça do seu negócio, né, falando mal do outro. Né? É isso faça mesmo. do seu negócio com mérito próprio, com mérito né? próprio. Eu falo faça o isso seu também. diferencial. É. A concorrência é a melhor coisa que a gente tem. Porque ele te faz crescer. Ou se você não for capaz de crescer e ser melhor do que ele, né? Porque o concorrente faz a gente ser melhor. É isso mesmo, movimentar. Se você não consegue ser melhor do que ele, ou então competir com ele, então tá na hora de você fechar, porque você não pensou para fazer o seu negócio. Então, não fale mal do seu concorrente. Eu concordo. Eu acho que o concorrente ajuda a gente a fortalecer a nossa identidade, né? Porque aí se você tem uma estratégia boa, você se fortalece, você está sempre em movimento, porque você quer buscar inovar, você sai do lugar, né? Exatamente. Então é isso mesmo, né? Cada um ali no seu quadrado, respeitando o lugar do outro, né? E você, Fanny? Faça a pergunta outra vez. Nunca faça no seu negócio. Dá um conselho para quem está chegando agora aí. Eu concordo com a Glaucia em não querer passar por cima de ninguém, né? Parte por aí. Procurar realmente crescer por conta própria, sem querer prejudicar as pessoas, né? Então, foi o que eu fiz ao longo da minha vida e cheguei onde eu cheguei. Exatamente, deu certo. É isso mesmo. Nossa, ótimo conselho mesmo. Porque às vezes a gente fica pensando em coisas muito de gestão, muito técnicas, né? Eu acho que talvez seria a primeira que viria, mas isso é muito importante. Mas eu estou dando isso por experiência própria. Porque durante muitos anos, vários jornais vieram aqui. Então a gente falava que esse jornal é de tal pessoa que faz... Eu cheguei à conclusão que isso não me fazia pior ou melhor. Exatamente. Eu me sentia pior. Mas eu tinha que mostrar que eu sou melhor. Né? Então, cada vez que entra um jornal, porque passa política, entra um jornal do político, né? Sim. Assim dizendo. Eu falei, não, chega, a partir de hoje, né? Já tem alguns anos isso, eu não vou falar mal, eu vou mostrar que eu sou melhor. Isso e mesmo. isso eu vou acontece continuar ainda. meu trabalho Ninguém aqui, faz né? o que eu faço, né? Ninguém conhece quem eu conheço, pode até conhecer, mas que no dia que venha, se esse vier bem melhor do que eu, cabe a mim procurar algo que eu consiga competir com ele. É um movimento, É um né? movimento. É isso mesmo. Isso mesmo. Uma empresa ou marca que você consome e indica? Uma empresa que é minha parceira há muito tempo. Eu acho que eles vêm disso que eu te falei, que eles têm a concorrência e investiram agora, que é o Irmãos Oliveira. Ah, legal. Né? Eles trocaram uma loja simples de material de construção, criaram um grande home center. E hoje a gente não precisa ir para Belo Horizonte para fazer compra de construção. Né? Eles modernizaram, né? E aí eles vieram e também veio o pessoal da... Como chama outra loja de material de construção? ABC. Do ABC, que também vieram com o mesmo propósito. São concorrentes, mas nenhum fala mal do outro. Exatamente. Você entra na loja, eles são super gente boa, também indico eles, porque eu acho que são dois concorrentes, cada um com o seu produto. Respeita o seu espaço. Cada um respeitando o seu espaço. E são excelentes clientes. Então, eu acho que qualquer um dos dois
como eu falei de um, não posso falar do outro, porque eles também, o ABC também é meu cliente. O ABC da Construção é patrocinador também. Então, aqui ele do também é meu Videobra. cliente, ela é a minha cliente. Então, eu acho que qualquer um dos dois, as pessoas têm que parar de ir para Belo Horizonte e dar uma entradinha lá. Porque às vezes Fortalece é o o mesmo mercado preço. e é bom para a população como um todo, né? E você, Fanny? Bem, além do varejo, algumas pessoas também, de exemplo, mas eu coloco muito a questão das grandes empresas aqui, tanto a ArcelorMittal como Anglo Gold, porque a coisa que eu mais gosto de ouvir é fulano falar assim, aquele é meu neto. Então, eu passei pela Arcelor, meu filho passou e hoje meu neto está lá dentro. É legal isso, Então, né? eu acho que essa visão que as grandes empresas têm, isso fortalece muito esse jovem. Sim. Nossa, meu avô trabalhou lá, né? Então eu vejo isso. Exatamente. É legal, né? Você continua uma história, né? A empresa verdade. abraça a família toda. Isso é legal mesmo. Legal. Uma frase. Nossa, eu esqueci que ela ia deixar a gente apaixonada. Eu coloco, seja feliz, porque o mundo virá até você. Isso mesmo. Senão a gente fica só sofrendo, né? Eu sei, Gláucia, essa pergunta, essa é ruim, né? Porque tem que pensar. Eu fico assim, gente, se alguém me perguntar uma frase, eu vou custar. Pode colar, né? Eu quero colar. Seja uma pessoa do bem. Leve o bem até as pessoas para que você consiga receber o bem. E você seja, para que a gente consiga ter uma vida mais feliz, sabe? Nós precisamos fazer o bem para receber o bem. Eu estou repetitiva porque isso faz parte da minha vida hoje, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente doada. Minha filha até briga comigo. Qualquer lugar que eu vou, eu dou, né? Então, não é dar dinheiro, é doar. Né? Eu, por exemplo, parte do meu todo dia eu dou alguma coisa. Eu dou comida para aquele pessoal, café, eu dou muita coisa. Então, eu faço o bem para receber o bem. É isso mesmo. Né? E eu vou te falar uma coisa, Priscila. Eu tenho 47 anos. Não vou te falar que eu sempre fui assim, não. Né? A gente foi jovem, né? Eu já tive 25 anos, eu já fui... É uma fase rebelde, né? Eu formei em administração e já fui dona do jornal. Não fui administradora nem diretora do jornal, fui dona do jornal e tratava as pessoas mal. E isso não me fez bem, né? E aprendeu com a vida, né? Eu saí do jornal, trabalhei no começo do jornal, depois saí e trabalhei muitos anos em Belo Horizonte para depois vir e descobri que não era desse jeito. Então, eu aprendi a fazer o bem. Há alguns anos, eu aprendi a fazer o bem para receber o bem. Ó, que legal você falar isso, Glaucio, porque é difícil a gente reconhecer nossas falhas, né? E é um exercício de humildade mesmo. Eu acho que o mais difícil do ser humano é isso, né? Reconhecer e saber a hora de mudar e o quão benéfico isso é. Com certeza você sente isso retornando na sua vida, né? Talvez barreiras que você ficaram para trás, né? Sinto e muito. Ó, pra você ver. Muito mesmo. Ó, que legal, arrasaram. Bom, muito obrigado vocês duas por terem vindo, participado, né? Estar aqui, contar um ticão aí, né? Nem um tiquinho, né? Muita coisa dessa trajetória que é longa, né? Começou lá atrás com coragem, ousadia e segue ainda, né, Glaucia? Porque não é fácil, não, tocar o barco. Mas muito obrigado por terem vindo. E deixa aí as redes sociais para o pessoal acompanhar vocês. Agradeço você, Priscila. Desejo a você todo sucesso. Eu achei super legal desde quando você me convidou. E o pessoal pode seguir aí a Folha de Sabará, né? @Folha de Sabará. Ou então o Bistrô, né? @Rota 139. Segue lá, acompanha nossas notícias, né? Que são diárias. E mensalmente vocês têm o jornal impresso. O jornal sai mais ou menos que dia do mês? Todo final do mês. É final do mês, né? Mas para a última semana. A última semana do mês. Aí, ó, isso mesmo. E você não tem Instagram, não, Fanny? Só da Folha. Ela tem Instagram, sim. Pode ligar. O movimento ele lá. @Fanny.melo. Aí, ó. Fanny com 2 N's e Y. Aí, ó. Vai estar aí para vocês acompanharem. Tá legal. E as nossas redes sociais, vocês já sabem, @Vida e Obra Podcast. Então, inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram. A gente está no Spotify, no YouTube e no Instagram. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Muito obrigada também aos patrocinadores. Academia MyFit, ABC da Construção, CNA, Escola de Inglês, Moda Brasil, G-Shield, estou esquecendo de alguém?
Fazenda Estância Real. Gente, estou aqui no lugar. Muito obrigada a vocês que também acreditam no nosso trabalho. Vocês são muito importantes para isso aqui. Vocês viram nesse bate-papo aqui, né, a importância dessas pessoas, né, estarem, desses parceiros. Com certeza. Né? Então acompanha a gente lá e muito obrigada. Obrigada a você. Deus abençoe. Amém. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.